que é o cenário internacional hoje? Então, cenário pós-pandemia, né? Então, a gente ainda está vivendo o cenário de pandemia, mas a gente não tem mais lockdown generalizado, como aconteceu lá na fase mais aguda da pandemia, tá? Uhum. O que aconteceu no pós-pandemia? Teve um descompasso nas cadeias produtivas, né? Então, você tinha o comércio girando por conta do e-commerce, né? Só que a indústria ficou paralisada mundialmente durante alguns meses. Então, na hora que reabriu, então gerou um descompasso na produção, tá? E aí, junto com isso, a gente teve uma questão lá da guerra da Ucrânia, que são grandes produtores de petróleo, de gás natural para a Europa, e tudo isso gerou descompasso na produção de commodities e também de condutores elétricos, né, equipamentos que são utilizados no setor automotivo, na indústria de eletrônicos. Então, hoje a gente tem esse descompasso mundial. E isso provocou inflação, porque a retomada econômica depois do lockdown veio muito rápida, tá? E a gente teve mundialmente também muitos incentivos para que a economia não quebrasse, né? Então, todos os governos reduziram as taxas de juros ao nível mais baixo, né? A nossa Selic chegou a 2%, tá? Uhum. Então, o que isso fez? E muitos governos deram incentivo. Então, por exemplo, aqui no Brasil teve o auxílio, né, de R$ 600. Então, quando saiu do lockdown, veio aquela retomada de economia muito rápida. E isso junto, então, com a guerra, né, com esse descompasso de oferta e demanda, gerou uma inflação muito elevada, né? Então, a gente fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma inflação anual de 10%, tá? O ano passado nós fechamos um pouquinho mais de 10%. Inflação Europa e Estados Unidos está girando aí em torno de 9%, 10%, coisa que não se via há décadas, tá? Uhum. Então, o que está levando isso? Então, o que os bancos centrais estão fazendo? Elevando taxa de juros para conter a inflação, tá? Correto. Então, o Banco Central, ele não olha, ele não se importa se vai levar a economia para uma recessão. Não é a função do Banco Central se preocupar com isso, isso é função do ministro da Economia. E está Então, o cuidando Banco da política Central... monetária, né, especificamente. Exatamente. Então, Uhum. assim, o Banco Central, ele olha para a inflação. Enquanto a inflação não ceder, ele vai continuar elevando taxa de juros. Isso é aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está elevando a taxa de juros, Europa também, todos os países da América Latina, tá? O Brasil elevou agora até 13,75, pode ser que em setembro eleve de novo, fechando aí em 14%, tá? A gente não via essa taxa de juros tão elevada desde 2015, que foi quando a gente teve o impeachment da Dilma. Uhum. Então, esse é o cenário mundial, inflação alta e taxa de juros alta. O que isso provoca? Faz com que o dólar suba, tá? Porque juros mais altos nos Estados Unidos, o capital migra para o Tesouro norte-americano, tá? Então, com isso, o dólar sobe não só no Brasil, mas mundialmente. Então, a gente tem um cenário de inflação alta, juros altos e câmbio alto, tá? Tudo isso afeta de uma forma negativa as empresas, tá? Pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Então, eleva custos com energia, custo com combustível, custo com aluguéis, tá? Empresa que depende de matéria-prima importada, mesmo que ela não importe diretamente, mas se o produto que ela usa, a matéria-prima que ela usa tem algum componente que seja importado, o custo dela com aquele produto vai elevar. Sim. Tá? Os juros aumentam também, aumenta a dificuldade para ela conseguir pegar capital de giro. Ela vai pegar um capital de giro mais caro. Então, esse é o cenário internacional que impacta aqui a nossa economia. Ok. Tá? Bom, vamos seguir então para o cenário doméstico. Então, o que a gente esperava no começo desse ano? O que se esperava? Bom, juros está subindo, inflação está subindo, então a economia vai vir muito fraca, né? Só que aí a gente começou a ter algumas surpresas positivas, tá? O mercado começou a se surpreender. Primeiro porque o governo começou a desonerar, então a inflação subindo, ele foi lá, desonerou energia, desonerou os combustíveis, aí os preços começaram a arrefecer um pouco, tanto que agora no último mês, em julho, a gente teve deflação. Tá? Então o IPCA caiu 0,68%. Tá?
Também o governo ampliou alguns benefícios, por exemplo, liberou o 13º salário dos aposentados pensionistas entre maio e julho, tá? Então, isso já foi um dinheiro injetado na economia, melhorou o auxílio lá de R$ 600, ampliou. Então, tudo isso acabou favorecendo uma demanda que nem era esperada. Tá. Então, a demanda no comércio e nos serviços vem crescendo de uma forma até mais robusta do que aquilo que era esperado. Tá? Mas aonde está vindo? Depois a gente fala mais especificamente sobre os setores, né? Dentro da indústria, do comércio e serviços, que está crescendo mais. Então, essa foi a surpresa. Tá? Então, o cenário doméstico hoje é assim: a gente está tendo um cenário internacional que está impactando no dólar, e a inflação também, e o Banco Central, então, elevando taxa de juros para conter. Então, a gente vai ter ainda ao longo dos próximos meses juros altos, câmbio alto e inflação cedendo um pouquinho, mas ainda nível muito elevado. Tá? O desemprego, ele vem caindo, isso foi um fator de surpresa também, então está tendo uma geração de emprego formal bem relevante. Tá? Esse ano já foram gerados 1.300.000 novos empregos formais, o ano passado foi mais de 2 milhões. Tá? Então, isso combinado com os outros fatores, auxílios do governo, desoneração de impostos, isso está favorecendo o consumo. Tá? Então, a gente tem cenário doméstico marcado por uma melhora de crescimento, por isso que o PIB vem sendo revisado quase que mensalmente, tá? Então, esse ano a gente deve crescer quase 2%, mas ainda no cenário de inflação alta, juros altos e câmbio alto. Tá, aí a gente vai para 2023. A gente começa 2023 com taxas de juros muito elevadas. Tá? Então, isso provavelmente vai arrefecer bastante a economia, porque a taxa de juros ela tem um efeito defasado. Tá? Uhum. Então, Selic aumentou agora, ela não freia a economia agora, ela freia o ano que vem. É como se você tivesse, quando a gente fala de Selic, a Selic refrear a economia, imagina sempre assim, se você tem um carro andando a 150 km por hora, ele não freia de uma vez. Sim. Ele vai freando aos poucos. É a mesma coisa, é o efeito da Selic na economia. Tá? Então, por isso que a expectativa é que em 2023 a gente tem um PIB muito baixo, aí, em torno de 0,4%. Tá? Então, se a gente já começar a falar que 2023 vai ser um cenário desafiador. Tá? Então, a gente vai ter um crescimento baixo, a inflação caindo, porém ainda elevada, os juros caindo mais para o segundo trimestre ou terceiro trimestre do ano que vem. Então, a gente vai começar um ano ainda com a Selic alta. Né? Então, eu diria que 2023 está mais difícil do que 2022. Entendido. Tá? Bom, vamos partir. Bom, aqui a gente tem uma série de gráficos que eles só refletem o que a gente já falou. Já discorreu, então, né? Já discorremos os assuntos aqui. Acho que a gente poderia ir lá para o cenário setorial. Ok. Aqui, tá? Então, podemos ir lá no varejo, o comércio varejista. Esse daí. Não, mais um. Pode ir mais um. Bom, então falando, deixa eu só abrir meu gráfico aqui. Então, falando de comércio varejista, né? Então, o que vem incentivando o consumo crescente aqui do comércio varejista? O emprego formal, né? Que vem favorecendo bastante. Então, com isso, vem uma melhora de renda. Como a inflação estava muito alta no ano passado, então os reajustes salariais esse ano estão rodando em torno de 10%, 11%. Então, isso injetou uma massa salarial maior na economia. Tá? Então, quando a gente olha o varejo, esse gráfico aqui de embaixo, né, do lado da tabela, quais são os segmentos que estão crescendo no segmento varejista? Tá? Livros, jornais e revistas, que é basicamente aqui papelaria e livraria, mas são um segmento que caiu nos últimos 10 anos, então está crescendo sobre uma base muito baixa. E produtos que são, assim, de consumo imediato, vamos dizer assim, são produtos geralmente de baixo valor agregado, né, que
perfumaria, farmácia, tecidos, roupa, calçados. Tá? São segmentos que dependem só da renda, eles não dependem do crédito, né? Então, quando você vê o que segmentos que estão caindo, eletrodoméstico, material de construção e imóveis, que são segmentos que dependem mais de crédito. Tá? Então, tudo que depende de renda está crescendo, que são produtos de baixo valor agregado. Mas os produtos mais caros, de maior valor agregado, estão registrando queda, porque dependem do crédito, a taxa de juros vem subindo, então o consumidor se retraiu um pouco. Tá? Se a gente tivesse uma situação contrária, né, eletrodoméstico, material de construção, móveis, automóveis crescendo, seria melhor para a economia. Por quê? Porque são segmentos que eles puxam uma cadeia, né? É verdade. Indústria, são produtos de mais alto valor agregado. Então, por exemplo, o setor automotivo, quando ele produz e vende bastante, ele puxa uma cadeia de borracha, plástico, é todo um segmento para trás, né? Que não é tão forte como acontece nesse segmento do setor de comércio que estão crescendo. Bom, no próximo setor, é indústria, não, é os serviços, né? Serviços, assim, praticamente todos os segmentos vêm crescendo, tá? Então isso aqui é um fator por conta da economia. Então, tudo aquilo ficou parado lá durante o período de lockdown, então hoje ele está retomando. Então, as famílias não podiam viajar, não podiam ir nos restaurantes, né? A partir do momento que abriu a porteira, todo mundo com dinheiro no bolso, então o lazer é o que mais está crescendo agora. Viagens aéreas estão explodindo, tudo que é relacionado ao lazer está crescendo bastante, todo aquele tipo de serviço que depende bastante dessa mobilidade social, né? Então, hoje, como não tem mais essas restrições, então os serviços voltaram a crescer. Só telecomunicações, porque ali dentro tem TV por assinatura, e isso vem caindo, porque eles estão perdendo mercado para os streamings. Tá? E nesse indicador de IBGE ainda não existe eles não conseguem computar ainda os streamings. Então, serviços é o que vem melhor. Mas se a gente for ver o histórico dos serviços, eles sofreram bastante nos últimos anos. Então, está crescendo bastante agora, porém, sobre uma base bastante baixa, né? Está recuperando, né? Está recuperando, exatamente. Ok. Bom, e depois vem a indústria, né? Então, a indústria vem sofrendo bastante, tá? Praticamente todos os segmentos da indústria estão caindo, né? E isso porque, assim, a indústria depende muito de investimento. Então, como eu comentei lá no segmento varejista, né? Se você tem os setores que mais puxam a economia como um todo estão caindo, então toda a indústria acaba sendo afetada, né? Deixa eu só achar o gráfico aqui da indústria. Aqui. Então, a única coisa, bom, todos os segmentos, móveis, máquinas, equipamentos, tem mais que dá para chamar atenção aqui? Produtos de metal, que aqui dentro tem um pouco de metalurgia, todos eles estão caindo, né? O que está crescendo ali? Derivados de petróleo, então, assim, todo o segmento, você viu lá no varejo, então, o comércio de combustíveis continua crescendo, então, aí a gente se questiona, mas está subindo tanto combustível, mesmo assim, as pessoas estão utilizando mais combustível? É porque a gente estava num período de restrição social e hoje você tem uma liberdade. Então, as pessoas começaram a usar mais o carro, consequentemente, usa mais combustível, mesmo que esteja caro. Tá? Sim. Então, na indústria, assim, na verdade, quase tudo tá ruim. Né? E por que isso? Porque não tem investimento, a taxa de investimento já vem caindo já há muito tempo, o empresário está retraído. Isso eu tenho percebido até nas conversas, assim, com alguns outros parceiros de consultoria, que, assim, quase ninguém tem projeto de expansão, que precise fazer um plano de negócios, um planejamento estratégico, porque muitas empresas estão esperando passar a eleição. Né? Então, esse nível de confiança afeta bastante a indústria. Com certeza. O empresário posterga a tomada de decisão, né? Com certeza. Tá? Bom, e o segmento de construção civil, ele vem registrando queda, acho que é o próximo, viu? Ele vem registrando retração, aí,
tanto de vendas quanto de produção, mas aqui, o que a gente tem que chamar atenção que foi o setor mais beneficiado na pandemia. Sim, a poupança forçada, né, da população. Exatamente. Então, assim, as pessoas não podiam viajar, não podiam comprar carro, mas, então, eu vou reformar minha casa. Então, as reformas explodiram, e vendas de imóveis novos também explodiram. Então, é um segmento que hoje está registrando retração, mas ele cresceu bastante aí nos últimos 2 anos. Tá. E depois, o setor automotivo e autopeças, né? Aí, esse também vem registrando retração, mas também não estava tão ruim nos anos anteriores, vendas de automóveis, de caminhões cresceu bastante, mas autopeças vem registrando essa queda porque justamente tem um descompasso de oferta de matéria-prima na indústria automotiva, tá? Está faltando componentes, e isso, assim, que eu tenho lido, está melhorando a oferta, mas ainda não está solucionado. Tá? Tem pelo menos 1 ano aí à frente para que seja solucionado isso. Entendi. Tá? E vendas de automóveis, que aí puxaria a indústria de autopeças, assim, tem uma demanda por veículos, só que com essa taxa de juros ela está inibida. Tá? O que a gente pode ver para 2023? Aí sim a gente pode ver uma melhora dessa demanda das compras de veículos com a redução das taxas de juros lá pelo meio do ano que vem, mais ou menos. Tá? Então, assim, para a gente fechar, de um modo geral, é uma economia que tem riscos internacionais bem relevantes, tem um risco de recessão nos Estados Unidos, isso pode nos afetar, pode afetar globalmente. E, por outro lado, a gente tem uma economia doméstica surpreendendo positivamente, mas olhando lá para frente, a gente já tem um risco de crescimento muito baixo, tá? Para 2023. Então, eu diria assim, que a gente realmente está num cenário que parece que ele está melhorando, mas os riscos ainda são bem relevantes. Tá? Então, isso tudo pesa bastante para as empresas. Eu acredito que até metade do ano que vem ainda a gente tem esses riscos bem aflorados. Acho que o segundo semestre talvez a gente consiga ver um cenário melhor, com taxa de juros mundial já caindo, taxa de juros no Brasil caindo, inflação cedendo, tá? Então, acho que o segundo semestre do ano que vem a gente consegue vislumbrar um cenário mais tranquilo, vamos dizer assim, tá? E o ministro da Economia tem falado muito do posicionamento, né, ou das condições do momento do Brasil em relação ao resto do mundo, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que realmente existe uma convergência de fatores aí que vai impulsionar o crescimento do Brasil? A gente tem muito setor que pode crescer, tá? A gente tem muita oportunidade, tá? Por exemplo, vamos pegar agronegócio, tá? Então a gente tem condições de crescer no agronegócio, na mineração, tá? São 2 setores que acho que a gente se destaca bem. Agora, os outros setores que dependem de exportação, por exemplo, o setor automotivo, acho que a mesma dificuldade que a gente enfrenta aqui, os outros países também enfrentam, tá? Então, acho que a gente teria aí 2 oásis de crescimento, que seria o agronegócio e a mineração. E a gente é grande fornecedor mundial dos grandes consumidores, que, por exemplo, a China, né? A China compra minério de ferro, compra alimentos. Então, acho que seriam os 2 segmentos que a gente mais teria oportunidade. Eu acho que o resto impacta um pouco também em algumas reformas, né, estruturais, a questão da indústria, né, que vem sofrendo muito nos últimos anos. Eu ouvi uma iniciativa de redução ou de eliminação do IPI. Não sei se é exatamente isso, mas, enfim, acho que o resto depende de reformas ou ações específicas que são internas mesmo, né? Privatização. Acho que a privatização pode dar uma boa impulsionada na indústria. Tá certo.